Bom sábado a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui e juntos podermos partilhar a palavra de Deus. Há pouquinho estava a olhar para a nossa orquestra a tocar e a pensar que realmente é um privilégio podermos voltar a ter momentos musicais ao vivo. Também foi um privilégio podermos, reparem, felizmente somos uma igreja com muitos dons, com muitos talentos, a música costuma estar presente e foi muito bom também ao longo destes meses temos sempre 2 momentos musicais que foram gravados ao longo do tempo e quase sem repetir nenhum tivemos durante estes meses continuamos a ter estes momentos especiais. Mas voltar a ter ao vivo é ainda mais especial, não concordam comigo? Hoje apreciei muito podemos ter a nossa orquestra e louvo ao Senhor porque aos poucos vamos voltando a alguma normalidade. Eu antes de começar o sermão de hoje, que tem como título O Dom do Tempo, queria partilhar convosco a minha aventura até chegar a este tema, pode ser? Há cerca de 3 semanas atrás, eu comecei a preparar um sermão. O sermão ia ser sobre Apocalipse 13 e 14, sobre um dos meus temas preferidos, não é? Mas rapidamente percebi que não era bem aquilo que eu deveria falar. Então, na semana a seguir, preparei um outro sermão. E o outro sermão ia ser acerca da adoração. Mas também não era bem aquilo que era suposto eu falar. E no domingo passado comecei a preparar outro sermão. E ia ser sobre uma profecia de Daniel. Daniel capítulo 12, que é uma profecia que eu gosto muito. Mas havia qualquer coisa que me dizia que também não era aquilo. E eu já não sabia o que é que havia de fazer, porque o tempo aproximava-se, não é? E eu sabendo que esta semana ia ser uma semana muito difícil em termos de trabalho, de ocupação, eu assim, como é que eu durante esta semana vou preparar outro sermão? E naquela noite eu disse, bom, se não é suposto ser nenhum destes, tens que me dizer qual é, porque eu não vou estar aqui a preparar o sermão, e depois alguma coisa me dizia que não era aquele. E durante aquela noite aconteceu uma coisa estranha. Acordei à meia da noite e tive uma impressão muito forte que devia falar sobre este tema. Porquê? E ainda não sei muito bem porquê, mas a realidade é que há uma citação que eu li há uns meses atrás, que tem andado aqui, não sei se já vos aconteceu ler um versículo, ou ler uma citação, e depois aquilo andar ali, a remoer, de vez em quando lembramos dela e dizemos assim, realmente, há aqui qualquer coisa que não está bem na minha vida. Não sei se já aconteceram convosco. A realidade é que isto aconteceu comigo, e está a acontecer comigo, e por isso eu hoje vou pregar, em primeiro lugar, para mim. Está bem? Este sermão, tenho a certeza que, em primeiro lugar, é para mim. E espero que também possa, de alguma forma, contribuir para a minha e a vossa espiritualidade. Mas porquê o dom do tempo? Sabem que Deus considera e Deus entregou ao homem e à mulher muitos dons, muitos talentos. Concordam ou não concordam? Sim? O que é certo é que, se calhar, muitas vezes nós não raciocinamos que o tempo também é um deles. Reparem o que diz este texto. Diz assim, a família humana compõe-se de agentes morais responsáveis e do mais alto e bem dotado ao mais humilde e obscuro. Todos são depositados dos bens do céu. Agora reparem bem o que é que diz. O tempo é um dom confiado por Deus e deve ser diligentemente aproveitado no serviço de Cristo. Então o tempo é um dom ou não? É. Mas nós sabemos que Deus dá dons ou dá talentos diferentes a cada pessoa. Certo ou errado? Um pode ter talento ou dom para uma coisa, outro para outra, mas dá a todos. No entanto, este dom é diferente. Sabem porquê que este dom é diferente? Este dom é o único que é dado equitativamente a todos. Certo?
Todos recebem 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia. Todos recebem igual. Por isso este dom é um dom especial. É um dom que é distribuído de igual forma a toda a gente. E por ser um dom especial, também é um dom que, para Deus, é olhado de maneira diferente. E agora vou-vos mostrar então aquele texto que anda aqui há meses na minha mente, de vez em quando vem e me diz para eu prestar atenção a ele. Vou partilhar convosco. Diz assim: o nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. E agora diz assim: de nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que o nosso tempo. É verdade que Deus dá muitos talentos e dá talentos diferentes a cada um. Mas deste, que Ele dá a cada um de igual forma, é aquele que Ele mais vai requerer que prestamos contas. Então, se calhar, devemos, pelo menos eu olho para este texto e penso, se calhar eu devo prestar mais atenção ou ter mais cuidado com o meu tempo. É certo, então, como estávamos a falar, e continua-nos o texto a dizer: Deus concede talentos aos homens, não para que fiquem sem uso ou sejam empregados para a satisfação do próprio eu, mas para que sejam empregados para benefício dos outros. Deus assegura aos homens o dom do tempo, com o desígnio de promover-lhes glória. Quando esse tempo é usado em prazer egoísta, as horas assim passadas são perdidas por toda a eternidade. O tempo é um bocado estranho, não é? Porque o tempo que nós usamos a fazer alguma coisa nunca mais pode ser recuperado. Passou. Nunca mais pode ser recuperado. E se calhar eu olho para a minha vida e olho para trás e vejo que houve muitas vezes em que eu fiz o que é o meu tempo. Desperdicei. Fiz coisas sem nenhum valor e muitas vezes fiz coisas que se calhar não devia ter feito. E assim esse tempo e este dom foi perdido para toda a eternidade. Mas o apóstolo Paulo, e eu convidava todos a abrir a Bíblia em Efésios 5, apresenta-nos aqui um conceito muito interessante em relação ao que nós estamos a falar. É que o apóstolo Paulo também tinha muita preocupação com o que fazemos com o nosso tempo. E este texto trouxe-nos um conceito que eu não conhecia. O conceito se encontra em Efésios, capítulo 5, e eu vou ler na minha Bíblia o versículo 15 e 16, que nos diz o seguinte. Apenas fazer um compasso de espera, que depois cheguem ao texto. Portanto, Efésios 5, 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios ou como tolos, mas como sábios. Agora repara bem no que ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual é o conceito que eu vos quero chamar a atenção aqui neste texto? Paulo diz que devemos remir o tempo. E eu, quando li isto, fiquei intrigado e pensei para mim: o que é isso de remir tempo? Porque o tempo que eu gastei a fazer alguma coisa inútil, nunca mais o posso recuperar. Então, por que que Paulo está-me a dizer para eu remir o tempo? O que é que isso quer dizer? E então decidi investigar o que é que isto quer dizer. E vamos passar alguns minutos a ver este conceito. Diz-nos o seguinte, e hoje vamos ler muito, ok? Hoje vamos ler muito porque penso que tem aqui conceitos que são muito importantes para a nossa vida. Os terríveis desastres que estão ocorrendo nas grandes cidades deviam despertar-nos para a intensa atividade em dar a mensagem de advertência ao povo. Nestes congestionados centros populosos, enquanto temos a oportunidade.
passou a ocasião mais favorável para a apresentação de nossa mensagem nas cidades. Pecado e iniquidade estão aumentando rapidamente. E agora a parte que nos diz respeito ao que nós estamos a falar. E agora temos que remir o tempo trabalhando o mais intensamente possível. Então, remir o tempo o que é? É aproveitar ao máximo o que é? O tempo que nos resta. Estão a perceber? O que já passou, não podemos recuperá-lo. Mas podemos remir o tempo, ou de certa forma, podemos compensar o tempo que perdemos inutilmente, a partir de agora, decidindo trabalhar o mais intensamente possível. Perceberam este conceito? Sim? Então vamos ver em mais detalhe como podemos remir o tempo perdido. Não sei se os irmãos têm esta ideia, mas eu tenho a ideia na minha vida de muitos anos, de muitos meses, muitas semanas, de muitos dias, de muitas horas em que eu desperdicei tempo. Eu vou dar um exemplo. Era normal, quando eu era jovem, estar 8 horas num dia a jogar computador. Acham que eu estava a desperdiçar tempo ou não? Isto é só um exemplo. Posso dar muitos exemplos. Muitos exemplos de muitas coisas diferentes. E eu olho para a minha vida, e olho para o meu passado, e eu chego à conclusão que desperdicei muito tempo. E por isso eu vejo-me na obrigação de remir o meu tempo. E é este conceito que eu acho extraordinário, que Paulo nos alerta, como podemos então remir o tempo perdido. Vamos ler. Diz assim, esta era uma mensagem a um homem que estava na mesma situação que eu. Você, meu muito estimado irmão, não tem tempo a perder. Seja diligente em remir o tempo. Portanto, os dias são maus. Citando exatamente Efésios 5,16 que acabamos de ler. Seus associados, aqueles cuja companhia você escolheu, têm-lhe sido um estorvo. Saia do meio deles e separe-se. Achegue-se a Deus e une-se estritamente a seu povo. Permita que seus interesses e afeições se centralizem em Cristo e seus seguidores. Há mais aqueles que mais amam a Cristo. Corte os laços que o têm empreendido aos que não amam a Deus e a verdade. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que é que estava a acontecer com este homem? Ele tinha uma vida social muito ativa, mas não era uma vida social que era considerada apropriada. E ele perdia muito tempo com companhias que nem sequer eram companhias que ele deveria de ter. Então, uma maneira importante, um dos princípios de remir o nosso tempo é escolher bem com quem passarmos o tempo. Tem lógica o que eu estou a dizer? Escolher bem as nossas amizades, as nossas companhias, escolher bem que atividade temos quando estamos no nosso lazer. E isto é um dos pontos importantes para remir o nosso tempo. Mas, o que é que nós temos mais? Vamos ler. A vida é muito solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais. Em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. Contudo, Deus nos chamou para servi-lo nos afazeres temporais da vida. O que é que são os afazeres temporais da vida? Antes de continuarmos. As nossas tarefas diárias. Nosso trabalho, ou a lida doméstica, as nossas responsabilidades, ok? Contudo, Deus também nos chamou para isso. Reparem bem, diligência nesta obra é tanto parte da religião verdadeira como a devoção. Isto pode parecer um bocado estranho, mas é tão importante como a nossa devoção. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição do nosso mundo.
Sabem o que é a ociosidade? A ociosidade é aquilo que nós às vezes sonhamos em fazer. É não fazer nada. É estranho, não é? No entanto, tanto o apóstolo Paulo como o Espírito de Profecia, já vamos ler o que é que o apóstolo Paulo diz sobre isso, diz que a ociosidade é uma maldição. Todo homem e mulher verdadeiramente convertidos serão o quê? Diligentes trabalhadores. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não avançou, não é? Eu estava a ler. Senhor Ricardo, ajuda-me aí, faz favor, para eu poder avançar. Muito bem. Vou começar de novo. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para a morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Então, além de dizer que devemos trabalhar, faz parte do remir o nosso tempo, como é que deve ser o trabalho? O que é que acabamos de ler? Perfeito, mas feito de uma forma... A morosidade, ou seja, demorar, ser-se demorado ou imperfeito, não há desculpa para isso. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo deviam reconhecer que estas são faltas para serem corrigidas. Precisam de exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar melhores resultados. Contínuo e método. Alguns conseguirão fazer em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10 horas. O que é que vocês acham disto? Acham que isto é verdade? Acham que um trabalhador diligente consegue fazer em 5 horas o que outro faz em 10 horas? E isto é uma das maneiras que Deus nos diz que nós temos para quê? Para remir o nosso tempo. Mas muitos, agora falando do trabalho, reparem, para Deus, o trabalho é trabalho, independentemente de ser assalariado ou não. Para Deus, quem está responsável pelas tarefas domésticas é trabalho na mesma. E reparem o que é que ele diz. Muitos são encarregados de tarefas domésticas, estão sempre labutando. Não porque tenham tanto para fazer, mas porque não planejaram como poupar tempo. Por causa de suas maneiras morosas e lerdas, fazem do pouco trabalho muito. Mas todos quantos quiserem poder vencer esses hábitos falhos e lentos, devem ter um alvo definido em sua ocupação. Decidam quanto tempo requer certo trabalho e então se esforçam em executá-lo no dado tempo. O exercício da força de vontade tornará as mãos mais ágeis. Então nós já vimos que podemos remir o tempo escolhendo bem as nossas amizades, as nossas companhias. Agora estamos a ver que podemos remir o nosso tempo sendo trabalhadores industriosos. Mas isto, não sei se sabem, era aquilo que Cristo mostrava no seu dia-a-dia. Era realmente Ele o nosso modelo. E diz-nos o seguinte: a vida de Cristo, desde os mais tenros anos, foi uma vida de fervorosa ociosidade. Não? Seja no trabalho, seja nas tarefas domésticas, ele estava sempre em atividade. Não vivia para satisfazer-se, era filho do Deus infinito. Não obstante, trabalhava com seu pai José na carpintaria. Desde criança ele o fazia. Seu ofício era significativo. Viera a este mundo para edificar carteiras e, como tal, toda a sua obra era perfeita. Em todo o seu trabalho secular, manifestou a mesma perfeição que nos caráteres que transformava por seu divino poder. É o nosso modelo. Muito bem.
então vemos realmente que o trabalho é também importante para remir. Seja qual for o ramo em que estamos empenhados. Qualquer que seja o ramo de trabalho em que estejamos empenhados, a palavra de Deus nos ensina, e agora vamos citar vários versículos da Bíblia, a não sermos vagarosos no cuidado e a ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Muito bem. Já vimos 2 aspectos para remir o tempo, mas existem mais 3 aspectos muito importantes. E para isso vamos voltar a abrir a nossa Bíblia em Salmos, no capítulo 90. Durante este sermão vamos ler Bíblias e Profecia, sempre vamos passar o sermão a ler, porque eu não tenho nada a acrescentar ao que já está revelado sobre este assunto. Salmos 90, temos mais, vou pôr aqui no ecrã, Salmos 90, versículo 12, mais um aspecto a nos concentrarmos para o tema de hoje. E diz-nos o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias. Estamos a falar de tempo, sim? De tal maneira que alcancemos coração sábio. Isto é um texto interessante, não é? Deus está a dizer, ensina-me a contar os meus dias. Ou seja, ensina-me a fazer o quê? A fazer o quê? A planear adequadamente a maneira como eu gasto o meu tempo. Para quê? De maneira a que eu me torne o quê? Sábio. O que é que isto tem a ver com remir o nosso tempo? Vamos ler. O tempo deve ser empregado judiciosamente, diligentemente e sob a santificação do Espírito Santo. Agora reparem bem. Cumpre-nos compreender exatamente o que é direito e o que é errado, fazer-se com a propriedade, com as capacidades físicas e mentais. Deus tem positivo direito de propriedade sobre cada faculdade que confiou ao instrumento humano. Por sua própria sabedoria, Ele estabelece a condição do empenho por parte do homem quanto a todo o dom divino, incluindo o dom do tempo. Abençoará o devido uso de toda a faculdade empregada para a glória do seu próprio nome. Então, de acordo com estes 2 textos, nós vemos que devemos planear o uso do nosso tempo, e uma das coisas que temos de ter em consideração é usar o nosso tempo para aumentar a nossa sabedoria. Isto é muito interessante. Reparem bem. Rogo àqueles que têm retardado o aparecimento de Nosso Senhor, que comecem a obra de remir o tempo. Hoje é o dia para começarmos a obra de remir o tempo. Qual é uma das mais importantes maneiras de remir o nosso tempo? Estudem a Palavra de Deus. Estudar a Palavra de Deus não é perder tempo. Pelo contrário, é recuperar tempo. Que todos os presentes a este encontro façam um concerto com Deus. Estas palavras são para mim hoje. Estas palavras são para ti hoje. Façamos hoje um concerto com Deus para remir o nosso tempo, estudando a Palavra de Deus. Pondo de lado a conversa banal e irrefletida, a leitura frívola e sem propósito, e que no próximo ano já estejam irmãos capacitados a dar a quem quer que seja a razão da fé que aceitaram, com mansidão e temor. Não estão vocês, porventura, dispostos a molhar o coração diante de Deus, arrependendo-se de sua apostasia? Então, uma das maneiras mais importantes que nós temos de remir o nosso tempo e de aproveitar o nosso tempo da melhor maneira, e para, como diz o salmista, alcançarmos sabedoria, é usar parte do nosso tempo no estudo da Palavra de Deus. Isto faz parte, então, das maneiras como possamos
remir o nosso tempo, buscando alcançar sabedoria. O próximo ponto está então em Eclesiastes. Vamos voltar à nossa Bíblia e vamos abrir em Eclesiastes no capítulo 12. Temos mais um ponto importante de como podemos efetivamente remir o nosso tempo. Eclesiastes 12, no versículo 1, diz-nos o seguinte, e isto até está dirigido aos jovens, reparem bem o que diz este texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegam os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ora, sabem que esta mensagem de aproveitar o tempo é ainda mais importante para quem? Para os mais jovens. Por que acham que é ainda mais importante para os mais jovens? Naturalmente têm mais tempo. Exatamente. Porque os jovens, naturalmente, como disse aqui, têm mais tempo disponível. E por isso mais responsabilidade têm em usar judiciosamente esse tempo. Olha, vamos ler. Diz assim: rapazes e moças, vocês não têm tempo a perder. Eu tenho pena de não ter noção disto mais cedo na minha vida. Porque este texto fazia realmente falta a mim quando eu era mais novo. Rapazes e moças, vocês não têm tempo a perder. Busquem diligentemente pôr sólidas vigas na construção do seu caráter. Rogámos-lhe, por amor de Cristo, que sejam fiéis. Busquem a ociosidade. Não. Busquem o quê? Aproveitar o tempo. Consagrem-se cada dia ao serviço de Deus e verificarão não necessitar de muitos feriados para passarem a ociosidade, nem muito dinheiro para gastar na satisfação do próprio eu. O céu está observando os que desejam progredir e ser moldados à semelhança de Cristo. Quando o instrumento humano se submete a Cristo, o Espírito Santo realizará uma grande obra por ele. Então vemos a importância, e especialmente na juventude, em aproveitar o tempo. E isso vai ser realmente uma diferença muito grande. E Paulo diz o quê? Paulo exorta a seus irmãos de Efésios, como lemos já em Efésios capítulo 5, a remirem o tempo, porque os dias são maus. Em certo sentido, como já vimos, é impossível resgatar o tempo. Porque uma vez passado para sempre. No entanto, o texto continua. Converta-se totalmente. Redobre os esforços para confirmar o seu chamado e vocação. Observe os mandamentos de Deus e viva e considere sua lei como a menina dos olhos. Utilize ao máximo cada momento, trabalhando em prol dos próprios interesses eternos e na salvação das pessoas ao seu redor. Assim fazendo, você poderá salvar-se e àqueles que são mais ou menos influenciados pelo seu exemplo. Então vimos, através deste texto, que um outro aspecto, uma outra situação em que nós podemos remir o nosso tempo é buscando o quê? Uma consagração total. Tudo o que nós fizermos na nossa vida que nos aproxima de Deus é tempo bem passado. É tempo em que nós estamos a aproveitar. Último aspecto. O tempo é curto. Que o pequeno tempo que temos seja empregado para teu bem presente e eterno por ativo serviço cristão, realizando todo o bem possível. Recupera o tempo que foi... Podemos recuperar o tempo que foi perdido. É isso que nós estamos a falar. Como? Realizando todo o bem possível. Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça.
Então terás algo para comunicar em boas obras e animada e consagrada influência, todo leal e abnegado obreiro de Deus, está disposto a gastar e ser gasto por amor aos outros. Perceberam bem o que é que este texto está a dizer? Eu vou repetir. Todo o verdadeiro obreiro de Deus está disposto a gastar e ser gasto por amor aos outros. Cristo diz: quem ama a sua vida não terá vida verdadeira, mas quem não se apega à vida neste mundo ganhará para sempre a vida eterna. João 12, 25. Através de diligentes e atenciosos esforços para ajudar onde há necessidade de auxílio, o verdadeiro cristão mostra seu amor a Deus e aos seus semelhantes. Desculpem, eu pus ali o até poderá perder a vida no serviço. Mas quando Cristo vier para recolher as suas joias, há de encontrá-la outra vez. E então, uma outra maneira de remir o nosso tempo, de recuperar o tempo perdido, é ajudar aqueles que necessitam. Ter um serviço cristão a favor das necessidades físicas e espirituais dos outros. Então nós vemos aqui, rapidamente, muitas maneiras de remir o nosso tempo. Vamos só ver mais um aspecto rapidamente, antes de entrarmos na conclusão. E vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, porque o apóstolo Paulo ainda tem mais algo a acrescentar em relação a como remir o nosso tempo. Então nós abrimos em Colossenses 4, 5. Já vimos a importância de ajudar o próximo, a importância de estudar, a importância de escolher bem as nossas companhias, a importância de sermos trabalhadores diligentes. Colossenses 4, 5 diz-nos: andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem, o que é que nos diz? Cada oportunidade. Sabem que para um cristão é preciso ter ou não tempo para falar aos outros. É possível a gente partilhar aos outros se não temos realmente tempo para isso? Reparem bem, uma igreja que trabalha é uma igreja viva. Membros da igreja, que somos nós, deixai a luz brilhar. Sejam vossas vozes ouvidas em humilde oração, em testemunho contra a intemperança, a loucura e divertimentos deste mundo, e na proclamação da verdade para o tempo atual. Vossa voz, deixem-me dizer de outra maneira, está bem? Nossa voz, nossa influência, nosso tempo, tudo isso é dom de Deus. E deve ser empregado em ganhar almas para Cristo. Visitai vossos vizinhos, mostrai interesse na salvação de sua alma. Então, vemos que uma outra maneira de nós aproveitarmos o nosso tempo corretamente é então ter tempo para partilhar o Evangelho. Vamos resumir rapidamente o que nós acabamos de ver. Então, como é que se rime o tempo? Como é que, de alguma forma, podemos compensar pelo tempo que desperdiçamos no passado? O que acham desta lista? Concordam com esta lista? Escolher bem as amizades e as companhias. Sermos trabalhadores diligentes. Buscar alcançar a sabedoria através do estudo. Buscar uma consagração total ao Senhor. Ajudar o próximo e partilhar o Evangelho. Isto deve ser as principais atividades que devemos ocupar o nosso tempo. Concordam com isto? De facto, o tempo deve ser empregado judiciosamente, diligentemente e sob santificação do Espírito Santo. E cumpre-me a mim,
e a cada um de nós compreender exatamente o que é direito, foi o que tivemos a ver. O que é direito fazer com o nosso tempo. Mas também nos cumpre saber o que é errado. É claro que não chegaria este sermão para falarmos de tudo que é errado, não é? São muitas coisas, mas vamos ver algumas coisas muito rapidamente, está bem? Mas uma das piores é aquela que se encontra apresentada, que já mencionamos, por o apóstolo Paulo, em 2 de Tessalonicenses. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez. 2 de Tessalonicenses. E temos lá realmente um alerta muito, muito forte do apóstolo Paulo em relação ao que não devemos fazer com o nosso tempo. Capítulo 3, desculpem, eu não pus o texto. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 10. Diz-nos, eu vou ler rapidamente também. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Pois vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, não nos portando desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar a vós mesmos exemplo para nos imitardes. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenámos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que é que o apóstolo Paulo está a falar aqui? O que é que ele está a falar aqui? É muito interessante. Olha, vamos ler. O apóstolo Paulo considerava, e não é o apóstolo Paulo, já vimos, que Deus considera o que é? A ociosidade como pecado. E ele próprio aprendeu o ofício de fabricante de tendas em todos os ramos mais ou menos importantes e durante o seu ministério trabalhava muitas vezes neste ministério para se manter a si e aos outros. Paulo não considerava não considerava perdido o tempo a se emprega. A fazer o quê? O maior evangelista de todos os tempos, que viajou por quase todo o mundo conhecido para pregar o Evangelho, que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, tinha a perder tempo a fazer o quê? O que é que ele fazia? Tendas. Paulo não considerava perdido o tempo a se emprega. Enquanto trabalhava, tinha o apóstolo acesso a uma classe de pessoas que não podia de outro modo atingir. Mostrava a seus companheiros que a habilidade nas artes comuns é um dom divino. Ter uma habilidade, ter uma arte, ter algo que nós sabemos fazer e que pode trazer o nosso sustento é um dom divino. Ensinava que mesmo no labor de cada dia, Deus deve ser honrado. Por isso, uma das principais coisas que não devemos fazer aqui é buscar a ociosidade. Os pais não podem cometer pecado maior que permitir seus filhos nada tenham para fazer. As crianças aprendem logo a amar a ociosidade e tornam-se homens e mulheres inúteis e sem recursos. Quando tiverem idade suficiente para ganhar a sua subsistência e achar ocupação, trabalharão de modo negligente e preguiçoso. E, contudo, esperarão ser remunerados como se fossem fiéis. Acho que não preciso comentar este texto. Hábitos indolentes e descuidosos tolerados no trabalho secular são introduzidos na vida religiosa. Porquê que para Deus é tão importante nós sermos diligentes trabalhadores no nosso trabalho secular? Porque isso vai refletir na nossa vida espiritual.
Hábitos indolentes e descuidadosos tolerados no trabalho escolar serão introduzidos na vida religiosa e nos tornarão incapazes de fazer a obra eficiente para Deus. Muitos, pelo trabalho aplicado, seriam uma bênção para o mundo. Foram arruinados pela ociosidade. E por isso, das piores coisas que nós podemos fazer com o nosso tempo é não fazer nada. É das piores coisas que podemos fazer com o nosso tempo. Mas para terminar, eu queria chamar a vossa atenção que nós, muitas das vezes, queremos ter tempo livre para fazer coisas que nos ocupam os tempos livres. Perceberam o que eu disse? E eu podia falar de muitas coisas. Eu fui só rapidamente ver algumas estatísticas e vou-vos mostrar alguns números que a mim me assustaram. Eu vou dar alguns exemplos. Desculpem, podia dar exemplos, seja do que for. Vou dar exemplos disto, está bem? Mas podia ser outra coisa qualquer. Reparem bem nestes números. Quantas horas um estudo? Eu esqueci-me deste texto. Desculpem lá, tem a ver do que vamos ver. Diz assim: Satanás sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar o quê? A nossa mente. Ou seja, nos nossos tempos livres, ele quer encher com coisas que vão ocupar a nossa mente. E então vamos às estatísticas, que diz assim: quantas horas passamos por dia nas redes sociais? O que é que vocês acham? Diário de notícias. Esta notícia não é relativamente recente, não é muito antiga, e diz assim: os utilizadores de redes sociais dedicam diariamente, em média, 91 minutos no seu tempo para estes sites. Revela o estudo da Marktest. Isto em relação à população de Portugal. No entanto, a nível mundial as coisas ainda são piores. E têm vindo a aumentar. Os utilizadores frequentes das redes sociais passavam em 2019 2 horas e 7 minutos, em média, por dia, nas redes sociais. Eu não estou a dizer que não se possa usar as redes sociais, não é isso que eu estou a dizer. Nem estou a dizer que até podemos fazer um bom serviço nas redes sociais. Há quem o faça, eu conheço pessoas que usam as redes sociais para fazer um bom serviço. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de tempo desperdiçado nas redes sociais. 2 horas por dia. O que é que vocês acham? Acham que é tempo bem passado? Acham que estamos a remir o nosso tempo? Mas, não tenho aqui o meu telemóvel. Quanto tempo se passa no telemóvel? E eu não acreditei nestes números. Diz assim: em média, passamos 3 horas e 15 minutos por dia a olhar para o telemóvel. E eu não acreditei nestes números. Sabem o que é que eu fiz? Eu peguei no meu telemóvel e instalei uma aplicação que mede o tempo de uso e que ao fim do dia me dá um relatório. Quantos minutos eu tive no telemóvel? Quantas vezes eu liguei o telemóvel? Que aplicações é que eu usei? Então eu fiz o teste. Se vocês usam bastante o telemóvel, aconselho-vos a fazer o mesmo. Eu fiz um teste e descobri que passo mais de 3 horas ao telemóvel por dia. E fiquei completamente de boca aberta. Não tinha a mínima noção. E então, o que é que eu coloquei como desejo para mim? Vou ter que reduzir. E pus uma meta que eu pensava que ia ser muito fácil. Sabem qual foi a meta que eu pus? A partir de hoje só vou usar o telemóvel 2 horas por dia. E ainda não consegui. Portanto, ainda tenho muito que aprender em remir o meu tempo. Mas mais, felizmente agora vou dar um exemplo que eu já ultrapassei há muitos anos, graças a Deus. E ver televisão. Isto é uma estatística real de Portugal. E eu acho que sem... Isso, obrigado. Portugueses passam quase 5 horas por dia, em média, a ver televisão. E este estudo realizou-se entre 2013 e 2019 com conteúdos de televisão em Portugal.
Vocês acham que isto também é remir o nosso tempo? Nem preciso comentar. Mas sabem porquê que eu estou a trazer este assunto da televisão? Porque o último ponto que eu quero referir é que, ao contrário de remir o nosso tempo, o contrário de remir o nosso tempo é desperdiçar o nosso tempo. E sabem o que é que Deus diz? Qual é a pior maneira de nós desperdiçarmos o nosso tempo? Eu não sabia. Fiquei a saber há poucas semanas. Enquanto estava com a Sónia, nós temos por hábito, nós andámos a ler nas nossas reuniões de Porto Sol o Lar Adventista já há muito tempo e lemos um pouco todos os fins de semana e há umas semanas atrás li este texto e fiquei surpreendido. Qual é a pior maneira para desperdiçarmos o nosso tempo? Sabem qual é? É a ficção. Sabem o que é quer dizer ficção? Eu vou ler. Não se deve... exatamente, obrigado. Os leitores de ficção estão condescendendo com um mal que destrói a espiritualidade. Eclipsando a beleza da palavra sagrada, cria nociva estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, desvia o espírito de oração, torna-o inapto para qualquer exercício espiritual. Eu não sei o que é que vocês acham destas palavras, mas eu acho que não podia ter lido algo tão violento. A pior coisa que nós podemos fazer com o nosso tempo é perdermos tempo com ficção. Não se deve poupar nenhum esforço para estabelecer o devido hábito de estudo. Se a mente vagueia, trazei-a de volta. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos elaborados e estimulantes contos de ficção, tendes uma batalha a travar contra vós mesmos, a fim de vencer esse hábito falsificado. E eu tive esta luta na minha vida durante anos e anos. Mas sabem que quando eu decidi, e eu não sabia nada disto, mas quando eu decidi pôr de lado toda a ficção, a minha vida mudou 180 graus. Eu passei de uma pessoa que não conseguia estudar a palavra de Deus. Não conseguia. Para mim era a maior, desculpem falar assim, era a maior seca do mundo. Para alguém que anseia por tempo para estudar a palavra de Deus. Só por ter retirado da minha vida aquilo que é a pior forma de passarmos o nosso tempo. Alegra-se muitas vezes que, a fim de desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas, deveríamos proporcionar-lhe melhor espécie de leitura de ficção. Ou seja, substituir ficção má por ficção melhor. Isso equivale a tentar a cura de um ébrio, dando-lhe em lugar do whisky ou aguardente, os intoxicantes mais brandos como vinho, cerveja ou cidra. O uso destes animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. A mesma regra se aplica ao amante da ficção. Sua única segurança é a abstinência total. Isto foi o que eu tive que fazer na minha vida. Porque eu era o embriagado por ficção. Eu passava horas por dia. Todos os dias via algum filme ou alguma série. Telenovelas, felizmente, não gostava, senão também via, com certeza. Mas eu passava horas e horas por dia assim. No entanto, já depois de ter deixado tudo isto, descobri que é a pior coisa que podemos fazer com o nosso tempo. Eu já terminei este sermão e queria terminar a ler um texto que me animou a fazer este mesmo sermão, que se encontra em Parábolas de Jesus. Em Parábolas de Jesus, é um bocadinho grande o texto, mas vou ler rapidamente. Em Parábolas de Jesus, tem um capítulo sobre qual parábola? A dos talentos. E dentro da palavra dos talentos tem uma secção sobre o
tempo, porque o tempo também é um dom, é um talento de Deus. E em conclusão ao sermão de hoje, eu queria ler o resto daquele texto que mandou aqui aquele tempo, que já lemos. Nosso tempo pertence a Deus, cada momento é seu. E estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento nos concedeu requerer Ele mais estrita conta do que o nosso tempo. Como é que termina este texto? Sabem como é que termina? Eu vou ler rapidamente. São ainda alguns slides, mas eu vou ler rapidamente. Nosso tempo pertence a Deus. Prestem atenção que isto é muito importante. Cada momento é seu, estamos sob a mais solene obrigação, eu já estava a ler, portanto vou continuar a ler de onde dizia nosso tempo. O valor do tempo supera toda a computação, todo o cálculo. Não há nada mais importante e valioso do que o nosso tempo. Cristo considerava precioso todo momento e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Agora é que nos devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Agora é que nos devemos preparar para o juízo investigativo. A família humana apenas começou a viver quando o princípio ia a morrer. E o trabalho incessante do mundo findará em nada se não se adquirir verdadeiro conhecimento em relação à vida eterna. O homem que aprecia o tempo como o seu dia de trabalho habilitar-se-á para a mansão e para a vida que é imortal. E um dia desse homem Deus dirá: foi bom ter nascido. Já pensaram Cristo olhar para vocês e dizer: foi bom ter nascido? E isto se dirá de nós se nós aproveitarmos o nosso tempo nesta terra. Continua. Somos advertidos a remir o tempo. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado, porém, não podemos fazer voltar atrás nem um sequer momento. A única maneira de podermos remir o nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta. Tornar-nos co-obreiros de Deus no seu grande plano de redenção. Dá-se no homem que faz isto uma transformação de caráter. Torna-se um filho de Deus, um membro da família real, um filho do celeste rei. É qualificado para a companhia dos anjos. Agora é o tempo de trabalharmos para a salvação dos nossos homens. Há quem pense que tudo quanto dele se exige é dar dinheiro para a casa de Cristo. Mas o tempo é mais importante que isso. O tempo precioso em que poderíamos fazer serviço pessoal, para ele passa inutilmente. Mas o privilégio e dever de todos os que têm saúde e força é prestar serviço ativo para Deus. Todos os que têm de trabalhar na conquista de almas para Cristo, donativos, não podem substituir isto. E os últimos dois. Do justo emprego, do tempo, depende nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou condições favoráveis, conquanto que se aproveitem os momentos. Há alguns momentos aqui e outros ali que poderiam ser dissipados em conversas inúteis. As horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito. O tempo gasto em viagens, de elétrico e de comboio. Ou à espera numa estação, os momentos de espera pelas refeições e espera pelos que são impontuais. Sabem o que é que devemos fazer com esses pequenos momentos? Isto mudou a minha vida. O tempo que a gente desperdiça ao longo do dia em pequenas coisas, tudo somado, dá muito tempo. E sabem o que é que nos diz que devemos fazer nestes pequenos tempos? Se tivesse um livro à mão e estes retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, o que não poderia ser conseguido.
O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa da economia de tempo, habilitarão homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. A diferença que faz aproveitarmos o nosso tempo. Que Deus nos abençoe.